Bom dia a todos que nos acompanham em mais uma lição da nossa Escola Bíblica Discipuladora. Queremos convidar você, amado irmão, que sempre está aqui conosco, você que vem aqui pela primeira vez a participar conosco da nossa Escola Bíblica Discipuladora. Quero convidar você para estudarmos juntos a Palavra de Deus com base no nosso livro que tomamos por base na nossa escola bíblica. O livro é O Comportamento do Crente, Princípios Éticos Cristãos. Então esse é o nosso livro, o qual eu chamo você para participar conosco de mais uma lição. Nós já chegamos à nossa 14ª lição e quero assim convidar você que sempre está aqui a abrir o seu livro, abrir a sua Bíblia e acompanhar o passo a passo das nossas lições no dia de hoje. A lição é a de número 14 e nós vamos fazê-la de acordo com a orientação do pastor João Paulo Cavalcante, que é o autor desta lição. É a lição de número 14, respeitando a propriedade alheia. Este é o tema da nossa lição. E como aqueles que já vêm participando sabem, estamos aí abordando algumas questões dentro dos 10 mandamentos, estamos buscando orientações bíblicas acerca dessas questões. E hoje vamos trabalhar acerca de respeitando a propriedade alheia. Nós queremos, como alvo da nossa lição, chegar ao final da nossa lição, que cada um de nós sejamos capazes de atentar para o perigo de ações diárias, eventualmente praticadas por cristãos, que ferem aos mandamentos bíblicos. Queremos que cada um possa ser capaz de identificar essas questões e, é claro, dar o tratamento devido, a fim de que nós fujamos de uma vida de pecado. Este é o nosso alvo, é o objetivo da nossa lição no dia de hoje. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se estiver disponível aí. Se não, o texto bíblico é esse que está exposto. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, os versos 20, o verso 15, e também no livro de Deuteronômio, capítulo 5, verso 19. Ele é bem curto, o texto só diz o seguinte: não furtarás. Ok? Não sei a versão, não achei uma versão muito diferente, mas esse é o texto bíblico e ele está nos remetendo, é claro, lá nos 10 mandamentos. Não furtará. E todos nós sabemos que Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, trata dos 10 mandamentos ali dentro do Pentateuco. Como texto básico da nossa lição, um dos textos básicos da nossa lição está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos aqui trazendo esse texto bíblico para nos colocar diante da questão do não furtarás. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Dentro da nossa introdução, queremos fazer 2 perguntas acerca desse texto. E a primeira é: você, meu amado irmão que me acompanha nesse momento, vocês acham importante tratarmos de um tema como esse nos dias atuais? Segunda questão: será que depois de algum tempo na igreja aprendendo sobre os ensinamentos de Deus, através da sua palavra, que é a Bíblia, ainda precisamos refletir sobre este mandamento? Sobre o mandamento de não furtar? Será que a Igreja de Cristo hoje, no ano de 2020, ainda necessita estudar, abordar essa questão, não furtará? Ou ela já é uma questão muito pacífica no nosso meio? Essa é uma pergunta que fica para você colocar aí na sua consciência e você vai responder conforme você achar melhor. Entre os diversos fatores que chamam a nossa atenção
para o tema da propriedade, esse tema de não furtar, dois fatores se destacam. O primeiro é o fato de estarmos vivendo tempos incríveis de relativismo ético, né? Até mesmo por nós crentes, né? Existe um relativismo muito grande. As pessoas dão pouca importância à ideia da obediência aos preceitos bíblicos. Então, por essa razão, nós acreditamos que há uma necessidade de estudar pelo relativismo que está tomando conta da igreja. Né? Então, muita coisa, isso é relativo, tal, tal. Então, há uma necessidade de estudarmos. E a outra é a discussão sobre a propriedade, sobre a concentração de riqueza, a disseminação da miséria e a falta de justiça social. Isso existe no nosso meio, em especial no nosso caso aqui no Brasil. Existe uma discussão muito grande sobre a propriedade, o que é meu, o que é seu, o que nós temos direito como propriedade, sobre a concentração de riqueza na mão de poucos e da miséria na mão de muitos, né? A falta de justiça social. Então, por isso, nós vamos abordar esse texto. Né? Alguns crentes acreditam que é válido vamos assim dizer, aquele personagem do cinema, o Robin Hood, né, dos pobres, que rouba dos ricos e dá para os pobres. Será que é válido isso, roubar de um rico para dar para o pobre? Então essas discussões nós vamos fazer na nossa lição de hoje. E por isso a relevância do estudo da questão, ainda hoje, nos dias de hoje, sobre não furtarás, né, que é bastante interessante para nós estudarmos mesmo nos dias de hoje. Assim, a necessidade de um retorno ao tema com seriedade e temor no Senhor, para que não sejamos simplistas demais e nem acabemos por demonstrar em obras uma atitude incoerente com aquilo que a Bíblia ensina, questionando quando devemos ou não respeitar os direitos à propriedade, mesmo professando crer em todo o ensinamento bíblico. Então, volto a frisar, há uma necessidade de estudarmos sim, né? Mesmo porque alguns acreditam que é válido a questão do Robin Hood, né? Acho que é Robin Hood mesmo, o personagem que tira dos ricos para distribuir entre os pobres, rouba do rico para distribuir entre os pobres. E assim vários conceitos que as pessoas vão colocando na sua cabeça, abandonando os preceitos bíblicos para se justificar sobre todas essas questões, em especial relativo a não furtarás. Né? E nós vamos caminhar um pouquinho, saber se eu estou fazendo certo, se você está fazendo certo, se nós podemos mudar, o que nós podemos mudar, o que nós devemos permanecer dentro da nossa conduta aí de não furtar. Então, em primeira análise, eu convido você para entender o mandamento em cima de um conceito, né? Aí nós temos um conceito, o qual eu convido você para que nós possamos ler esse conceito junto, para que a gente possa verificar o que é a questão de furtar. Não furtar significa não possuir coisa alguma que não tenha sido obtido por meio lícito e honesto, né? A subtração oculta do alheio contra a vontade do seu legítimo dono. Então, isso nós podemos entender como sendo o furto. O furto é algo que eu tiro de alguém, né? Subtraio de alguém de forma ilícita e desonesta. E o furto, ele por natureza, sem a vontade da pessoa que está sendo furtada, oculto dela, né? Então, esse é um conceito de furtar. A diferença entre furto e outras formas de roubo é o seu caráter furtivo, né? Por isso veio o nome furto, é porque o furto ele tem um caráter furtivo, né? Sem a pessoa saber, sem a pessoa ver, né? Tem um caráter furtivo de ser algo feito escondido, sem que a pessoa prejudicada esteja consciente do que está acontecendo naquele momento. Então, o furto ele é tirar algo de alguém sem que essa pessoa veja, sem que essa pessoa perceba. Vamos dar, por exemplo, você, quando você sai da sua casa, né, e vai passear em algum lugar, alguém vai lá na sua casa, e sem que você perceba, você está lá, não está nem sabendo, está lá passeando, está brincando,
alguém vai lá e tira um objeto da sua casa sem a sua ordem. Então, você não viu, né? Ele usou a malícia aí da furtividade, né? E foi lá e retirou, você não viu. Quando você chegou na sua casa, você percebeu. Então, isso foi um furto, né? E o roubo é aquele, aí o pessoal do direito tem mais facilidade para compreender essa questão. O roubo é aquele que você é usado violência para tirar de você, né? Você está andando na rua, alguém coloca uma arma em você, te ameaça, rouba a sua carteira, toma a sua carteira, então, mediante ameaça à vida, isso aí é um roubo. Agora, o furto, ele usa a forma furtiva, ele sem que você perceba. Você está andando na rua, alguém esbarra ali em você, papai já bateu sua carteira, você nem percebeu, né? Então, isso é o conceito mais simples aí do que vem a ser furto. Então, a Bíblia diz, nesse texto, não furtarás, né? Aqui ela deixa claro essa questão de possuir alguma coisa ilicitamente de alguém sem que ele te dê o consentimento, sem que ele aprove aquela subtração. Então esse é um conceito bem simples para que a gente possa seguir na nossa lição. É claro que o pessoal aí do outro lado que está me ouvindo, que tem a sua formação na área do direito, ele pode e deve e tem um conceito mais aprofundado. Nós estamos trazendo um conceito bem didático para o aprofundamento da nossa lição. Assim sendo, eu quero trazer para vocês 3 passagens lá dentro do Velho Testamento, né, na lei mosaica, né, 3 coisas que estavam na lei mosaica acerca do furto, né, que fala contra as pessoas fazerem essa prática. A primeira está em Êxodo, no capítulo 22, versículo 1 e 2, olha o que diz a respeito do furto. O Êxodo faz parte do Pentateuco, escrito ali por Moisés, e onde ele destrincha toda a lei mosaica. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, aí ele diz, por um boi que for furtado, 5 bois, e pela ovelha, 4 ovelhas. Se o ladrão for achado roubando, e se for ferido, e morrer, o que o feriu não será culpado de sangue. Então isso estava lá na lei. Isso era a seriedade com que era levada essa questão de não furtar. Você furtou um boi, né, foi pego, opa, tá. Então agora, no lugar do boi que você furtou, você vai pagar 5 boi por esse boi que você furtou, 4 ovelhas. Então sempre tinha uma pena por aquilo, de devolução daquilo que você furtou. E se fosse pego, né, e fosse ferido de morte, né, na hora que estava lá roubando, foi pego com a boca na botija, vamos assim dizer, e foi ferido de morte naqueles dias, a pessoa que o feriu de morte não seria culpado pelo sangue derramado, ou seja, não era levado a julgamento por ter matado aquela pessoa que estava furtando. Isso está lá no livro de Êxodo e faz parte da lei mosaica, era o que disciplinava o relacionamento das pessoas naqueles dias. Outro nós encontramos no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 35 e 37. Olha só o que diz. Não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Usem balanças de pesos honesto, tanto para cereais quanto para líquido. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Obedeçam a todos os meus decretos e a todas as minhas leis, e pratique-nos. Eu sou o Senhor. Então, olha só o que já era considerado furto e o que é considerado furto para nós e que começa a ter um relativismozinho aí. Não é tal. Não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Né? Aquele que vende 1 litro de leite deve ser entregue ao comprador 1 litro, nem 990 ml e nem 1 litro, 0,01, mas deve ser entregue 1. A mesma coisa é o peso. Aquele que vende 1 quilo de carne, a sua balança deve estar precisa para entregar ao outro 1 quilo, e as quantidades também, né?
Então, isso é um furto. Você não fazer isso, porque você está tirando do outro sem grave ameaça, né? Aquele que vende 1 quilo, vamos colocar aqui, combustível. Se você tem é proprietário de um posto de combustível, um gerente, e lá no seu combustível, na sua bomba, tem aquele chipzinho que coloca lá que a cada litro você subtrai 10 ml de cada litro, então você só entrega 990 ml, em vez de entregar 1 litro, e você pratica isso, quem está lá comprando, ele não está sabendo que você está fazendo isso. Então, a pessoa que está praticando isso está furtando. Isso é um furto. Vender 1 litro e entregar menos daquela quantidade. E isso era considerado furto. E se você fosse achado nisso aí, você tinha que devolver quantidades a mais. Ou se fosse pego na botija e alguém matasse, não respondia por aquele crime. Outra coisa está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 25, nos versos 13 a 16, e diz o seguinte: não tenham na bolsa 2 padrões para o mesmo peso, um para maior e outro para menor. Não tenha em casa 2 padrões para a mesma medida, um para maior e outro para menor. Tenham pesos e medidas exatos e honestos, para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Pois o Senhor Deus detesta quem faz essas coisas, quem negocia desonestamente. Então observa aí que ser desonesto nos negócios, furtar o outro nos negócios, é entregar a menos na quantidade do que foi comprado, é uma forma de desonestidade. E quem assim faz, pratica um furto. Né? Vender e não entregar é um furto. Invadir de forma online a conta das pessoas e subtrair é um furto. Essas coisas são condenadas por Deus. A lei mosaica já considerava essas coisas, e os 10 mandamentos, escrito por Deus, entregue a Moisés, está lá dizendo: não furtarás. Então, eu trouxe aqui 3 passagens bíblicas que está na lei mosaica e que fala acerca de não furtar. Espero que tenha ficado claro, né? Que furtar não é só ir lá e pegar o objeto, mas nos negócios, né? Usar 2 pesos para a mesma medida, usar entregar menos líquido, cereal, peso, quantidades. Tudo isso faz parte de uma gama de furto. Então, nós estamos aqui agora abrangendo essa questão de furto, né? Então, se você percebe que pode estar sendo vítima ou está praticando, isso aí é um furto, né? E era visto como um furto. E agora eu quero trazer para vocês, de acordo com a nossa lição, algumas advertências aos crentes. A nossa lição hoje, nós estamos falando para os crentes, e o nosso livro que nós adotamos, ele fala para os crentes, de fato, né? Tanto é que ele diz lá, princípios bíblicos de ética cristã, o comportamento do crente. Então é para os crentes mesmo, né? Não é para aquele que não tem Deus, não aceitou Jesus como seu Salvador, não é para aqueles que ainda não fizeram um compromisso pessoal com o nosso Senhor e Salvador Jesus, mas é para você que é crente. A lição é para nós, é para mim, é para você. Então, algumas advertências positivas aos crentes. A primeira advertência é ser honesto no pagamento dos impostos. Essa é a primeira advertência que o nosso autor nos traz aqui na nossa lição de hoje. Ser honesto no pagamento do imposto. Como podemos considerar o fato de crentes não recolher os seus impostos devidamente? Não é isso uma forma de furto? Lembra lá da declaração do imposto de renda que temos que fazer todo ano? Onde as pessoas, para pagar menos imposto ou restituir um pouquinho a mais, inventam fatos, mentem para a Receita, colocam despesas que não realizaram,
né? Isso é uma forma de furto. Ser desonesto no pagamento dos impostos. Aí você pode estar pensando, mas a gente paga imposto, eu pago imposto para esses ladrões, corruptos, políticos roubar. Isso não, pelo menos nessa questão do furto, não é interessante para você. O que é interessante a nós é sermos honestos nas nossas questões e exigir que as pessoas sejam honestas. E não pelo fato deles serem desonestos, eu também vou ser desonesto porque os outros são. É pelo contrário. É eu ser honesto e lutar e buscar e brigar para que os outros sejam honestos. Então, primeiro conselho, primeira advertência, ser honesto no pagamento dos seus impostos. Alguns crentes que são comerciantes vendem e não emitem notas para reduzir o faturamento no final do mês, né, e pagar menos imposto. Isso tudo é uma forma de furto, porque quando você vende um pacote de açúcar a alguém, o imposto, este alguém que está comprando, o cliente que está comprando, ele já está entregando para você, dizendo, olha, R$4 é o valor do açúcar, mais 50 centavos é o valor do imposto que está aqui no açúcar. Você passa esses 50 centavos para o governo. E quando você não passa isso, você tirou de alguém que era para passar para outro e ficou para você. É uma forma de enriquecimento ilícito. Então, ser honesto no pagamento do imposto é criado pelos homens, nós temos que cumprir a lei. Né? A lei dos homens também, o homem também deve cumprir. Né? Então, a primeira advertência é ser honesto com o pagamento dos nossos impostos. A segunda questão é agir com honestidade nos relacionamentos comerciais, que nós já começamos a abordar lá atrás. Paulo sugere que devemos ter uma vida sem dívida. A única dívida que temos que ter para com alguém, lá, segundo nos aconselha Paulo, é dever o amor. Olha lá o que ele diz em Romanos, no capítulo 13, versículo 8. Dê uma lida aí na sua Bíblia, na sua versão. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Então, agir com honestidade nas relações comerciais. Se você comprou de alguém, pague. Não é lícito o crente comprar e não pagar. Eu comprei parcelados em 10 vezes. Cumpra fielmente as 10 parcelas que você concordou em pagar. Eu comprei tal objeto por R$1.000 e parcelei em 10 vezes. Comecei a pagar, estou lá na 5ª parcela, eu percebi que aquele objeto que eu comprei por R$1.000, agora ele está valendo 900, eu não vou pagar mais não, porque aquele cara ganhou dinheiro assim. Você concordou, na hora que comprou, você concordou com aquele preço de R$1.000, portanto, deve pagar aquilo que você acordou em pagar, as 10 parcelas de R$100. Não deve dever a ninguém. O crente tem que ser justo e honesto nas suas coisas. E se você é comerciante, você deve ser justo e honesto com seus clientes, até mesmo nos juros impostos em cima das dívidas. Não podem ser abusivos. Então, ter um relacionamento comercial honesto. O terceiro, que nos traz aí, fala da entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Né? Lamentavelmente, temos conhecido muitos crentes, membros de igrejas evangélicas, que estão endividados. Né? E, por estar endividados, acabam não sendo honestos nos seus dízimos e nas suas ofertas. Ainda voltando lá no tema anterior, é claro que ele acaba não sendo honesto nos seus dízimos e oferta. Muitos crentes endividados é justamente por uma falta de controle. É claro que isso não é geral. Não vamos tomar isso como geral, porque às vezes as pessoas se endividam porque tinha todo um planejamento ali, sua dívida estava dentro dos seus ganhos, tudo bonitinho, ele vinha pagando, de repente perdeu o emprego. Então ele endividou-se, não foi por uma causa que ele causou,
né? Não estou dizendo que ele não deva pagar, ele deve pagar, deve buscar pagar, mas ele vai ficar endividado, vai ter muitas dificuldades financeiras, mas ao crente cabe honrar os seus compromissos, né? Aí outros preferem não ser honestos na entrega dos seus dízimos, né? E o conselho que o autor nos traz é entregar nossos dízimos com fidelidade. Curto. Lembra lá no livro de Malaquias, quando o texto diz lá o que eu vou ler aqui, pode um homem roubar a Deus? É a pergunta. Pode alguém roubar a Deus? Aí, contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta, como é que te roubamos? Aí vem a resposta, nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de uma grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Aí vem o que deve fazer. Traga o dízimo todo ao depósito do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. E aí segue, faça prova de mim. Então, nós devemos ter fidelidade nos nossos dízimos, meus amados. Isso faz parte, isso é uma advertência ao crente. Isso faz parte da honestidade do crente, da fidelidade do crente, também dizimar com honestidade. Porque aquele que tem toda a vida grande dificuldade de entregar o seu dízimo, ser fiel no dízimo sobre o pouco, né? Vamos aqui dar um exemplo, pessoa que ganha R$1.000, salário mínimo aí, 1.000 e pouco, e que não entrega o seu dízimo, porque ele já ganha pouco e tirar aquele dízimo vai fazer muita falta, né? O que seria aí, vamos supor, R$100. Imagina quando essa pessoa estiver ganhando R$30.000. Será que ele vai conseguir tirar R$3.000? Ele vai achar que é demais. Uma hora ele acha que é pouco demais, outra hora ele acha que é muito demais, né? Então nós devemos ser justos, ser fiéis na entrega dos nossos dízimos. É uma outra advertência. Vamos passar porque a nossa lição não trata somente do dízimo, estamos tratando de furto. A quarta advertência aí que o autor nos traz é ser correto com pessoas que trabalham para nós. Que bacana, hein, irmãos? Ser correto com as pessoas que trabalham para nós. Os crentes não podem estar entre aqueles envolvidos com a exploração do trabalho alheio. O crente não pode estar envolvido com a exploração do trabalho análogo a escravo. Irmãos que são empresários, os que ocupam posição de chefia, aqueles que têm funcionários que trabalham em suas casas, e assim por diante, devem ser pessoas honestas, cumprir os deveres trabalhistas, ajudar os empregados a viver uma vida digna e tratá-los muito bem, porque o Senhor do funcionário é o mesmo Senhor do patrão. Então, ser correto com as pessoas que trabalham conosco, cumprir com os nossos deveres trabalhistas e ir além de cumprir com os deveres trabalhistas, ajudar que os nossos funcionários tenham uma vida tranquila, tenham uma vida confortável, ir um pouco além, possam viver de forma digna, tratá-los dignamente. Não é porque eu sou patrão e pago o salário em dias e cumpro o que a lei manda eu fazer, trabalhista, eu devo esquecer do meu funcionário. Não, eu tenho que buscar ver o meu funcionário ter também uma vida digna, porque o Senhor dele, o Deus dele, é o mesmo Deus meu. O nosso Deus olha e cuida tanto de mim quanto dele, que é o meu funcionário. Então nós devemos tratar e ser muito correto com as pessoas que trabalham conosco, ok? E o inverso também é muito verdadeiro, né? Aos empregados, ser honesto com os patrões. Não furtar no horário, não furtar os materiais de expediente, não furtar as horas de trabalho. Então nós também devemos, pelo outro lado, o empregado deve ser honesto para com o seu patrão, né? E desejar que o seu patrão esteja bem, evolua,
para que vocês dois, patrão e empregado, possam ter uma vida tranquila. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 9, diz: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles, dos empregados, é o vosso que está no céu, e para com ele não há acepção de pessoa. Deus não olha para o empregado e o patrão, para o subalterno e o chefe. Deus olha para todos nós com muita equidade. Cada um, então, ser correto com as pessoas que trabalham conosco. Isso faz parte para que nós evitamos furtar as pessoas. E o quinto aí é ser firme contra as possibilidades de corrupção. Ser firme contra as possibilidades de corrupção. Esse é um cuidado que precisa ser tomado por muitos de nós, irmãos. Jamais podemos estar entre os corruptos, né, que são os corruptores e os corrompidos. Muitos de nós, irmãos, que estamos participando aqui desta EBD de hoje, devemos tomar este cuidado. Muitos de nós ocupamos posições dentro da nossa sociedade em que, ao menor descuido, poderemos estar envolvidos com corrupções. Ao menor descuido, poderemos estar sendo corrompidos a entregar favores ou a pedir favores. Devemos ter cuidado. A Bíblia nos aconselha acerca dessas questões, e também o autor nos traz o seguinte, eu sublinhei uma das coisas que o autor nos traz, crentes que recebem ou dão propina, né, para conseguirem favores indevidos em repartições públicas por meio de entrega de dinheiro ou presente, está fazendo errado. Crentes que recebem ou entregam propina para receberem ou entregar favor em repartições públicas, está fazendo de forma errada. Né? Se você vai ali no trânsito e você está em uma situação irregular, vai ser multado, né? Pode ser que a pessoa que está te fiscalizando ali te peça uma corrupção para te livrar. Às vezes a multa é de R$1.000, ele te pede R$500 para não te multar. E aí? O relativismo nos convida a enfiar a mão no nosso bolso, tirar os R$50 e entregar para nos livrar daqueles R$1.000, e a nossa consciência vai nos dizer o seguinte: pelo menos eu economizei 950, e estaremos agindo de forma errada, segundo os ensinamentos bíblicos. Se estamos no trânsito de forma errada e somos pegos, devemos pagar por isso e não entregar propina para nos livrar. Não podemos receber ou entregar propina para conseguir favores indevidos, seja ele qual for. Isso faz parte da fidelidade. Não se deixe corromper. Lute firme, trabalhe firme contra essas possibilidades. Não abra a porta, não dê chance para que isso aconteça na sua vida. Não aceite conversas cruzadas para averiguar. Seja firme, sim, sim, não, não. Para que ninguém tente corromper você. E também que você não corrompa ninguém. Porque isso não agrada ao Senhor. Nós brigamos tanto aí porque os nossos políticos são corruptos, são não sei o quê, papapá, e nós praticamos as corrupções do dia a dia da mesma forma. Vendemos os nossos votos por um favor ou outro. Né? Pedimos um emprego ali a troco de um voto. Então, as coisas acontecem entre nós também. E devemos estar atentos para fugir dessa tentação. E por fim, dentro desses conselhos que o autor nos traz, ele diz o seguinte: usar nossos bens e recursos com sabedoria, ou seja, ajudar a usar o seu dinheiro, meu irmão. Usar os seus bens, os seus recursos com sabedoria vai ajudar você a fugir dessa questão do pecado do furto. Mas como?
estando ou não envolvido em política partidária, o crente tem o dever de exercer o seu direito de cidadania a serviço de uma sociedade mais justa e numa luta cristã e ética contra a miséria. Nós, crentes, temos o dever de lutar contra a miséria, usar os nossos bens e os nossos recursos para lutar contra a miséria. E isso nos impede de subtrair o que é dos outros para praticar a misericórdia. Há pessoas que mentem na sua declaração de imposto de renda para ter uma restituição maior e diz o seguinte: essa parte maior que eu usar aqui, que eu receber da minha restituição, fruto da minha mentira aqui, eu vou usar num programa para ajudar as pessoas. Eu vou dar esse dinheiro para as famílias carentes. Você está fazendo errado. Tirar de alguém para dar para outro, furtar de alguém para dar para outro, está errado. Você não é o Robin Hood. Né? E nem deve ser. Você é um crente, um filho do Deus vivo. E não fica bem usar esses artifícios para ajudar alguém. Mas nós devemos usar os nossos. Eu devo usar os meus recursos, os seus recursos que Deus me deu, que Deus deu a você, para praticar o combate contra a miséria. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente da sua família, negou a fé e é pior do que um descrente. Então nós devemos batalhar e lutar para cuidar dos nossos parentes, das nossas famílias, né? Os nossos primos, os nossos pais, os nossos avós, os nossos irmãos, que às vezes tem um ou outro que é muito mais necessitado e nós temos condições de ajudá-lo com os nossos bens e não tirando o que é dos outros. Né? Uma forma bem prática de furto que às vezes está bem relativizada entre a sociedade. Às vezes você tem um carro ali, o carro custa 20 mil reais, você bateu o carro, né? Claro que se você bateu, empenou o carro ali, o chassi do carro, vamos supor que ele vai custar 15 mil reais, você vai lá dar uma retocada nele, e aí o cara que vai comprar te pergunta: esse carro já foi batido? Aí você vai falar: não, nunca bati, esse carro é inteirinho, é zero, olha, tá inteirinho, não é batido. Mentindo para obter uma vantagem ilícita, né, de dinheiro. Aí a pessoa vai te paga os 20 mil, que não valia, e você pega os 20 mil, consegui vender meu carro muito bem vendido. Às custas de quê? Da mentira, do engano e do furto. É uma forma de furtar. E nós devemos evitar essas coisas. Ok? Então vamos seguir aí na nossa escola bíblica discipuladora. Vamos finalizar com o último tema, que é a ajuda importante para o cumprimento do mandamento. Algumas ajudas aí que o autor da nossa lição nos traz para que a gente possa cumprir os mandamentos. O autor da nossa lição, o pastor João Batista, ele trouxe três importantes ajudas para nós. E a primeira é desenvolver uma aceitação madura da soberania de Deus. Cada um de nós devemos desenvolver em nós uma aceitação madura e consciente da soberania de Deus. Temos de cuidar para que a nossa revolta contra o direito da propriedade, contra o direito de concentração de renda, ou contra a crise que estão além dos nossos controles e nos afeta duramente, não seja motivo para pensarmos que o Senhor perdeu o controle da situação e que Ele não se importa conosco. Nós devemos ter o cuidado, aceitar que Deus é soberano e que cuida de todos. Temos que ter o cuidado porque às vezes, por vezes, somos tentados a ficar revoltados contra a miséria do semelhante, contra a concentração de renda que existe no Brasil, pouquíssimos bilionários,
e uma massa enorme de miseráveis, e a gente começa a ficar revoltado com isso e quer mudar. E aí, se você não entender que existe uma soberania de Deus, você provavelmente começará a furtar, começará a corromper, tentando combater essas coisas. Combater essas coisas nós devemos sim, mas de forma honesta e justa, e nunca usando o furto para distribuir rendas, para ajudar as outras pessoas, mas devemos buscar as coisas com honestidade. Use os seus bens que Deus te deu. Reserve uma parte daquilo que Deus te deu e que você adquiriu de forma honesta, né? Para combater as crises que envolvem a todos nós. Êxodo capítulo 3, versículo 7 diz o seguinte: diz o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Deus sabe de tudo, Deus está no controle de tudo. Temos que ter o cuidado para não ficar pensando que Deus perdeu o controle das coisas. Não, Ele não perdeu o controle, Ele está sob o controle de tudo. Então por que Deus deixa essa massa enorme de miseráveis? Deus está no controle. Temos que confiar, temos que aceitar isso em nossa vida, que Ele é soberano e está sob o controle de tudo. Nada do que se faz, nada do que fará, será feito ou foi feito sem o consentimento, o conhecimento e o controle do nosso Deus. Temos que aceitar isso. É duro para você? Mas é. Ele está no controle. Então, temos de cuidar para que a nossa revolta contra essas concentrações de vida não inculque em nós de que Deus perdeu o controle das coisas, que Ele não perdeu. Não se engane, Ele está no controle de tudo. A segunda coisa, segunda ajuda importante, confiar na providência de Deus. Precisamos confiar que Deus, o nosso Pai, nos dá boas coisas e vai nos dar o que necessitamos. Confiar nas providências de Deus. Busquem primeiro o reino de Deus. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus acrescentará cada coisa em sua vida. Não precisa furtar de ninguém. Não precisamos furtar de ninguém. Porque Deus cuidará dos seus. Olhem para os campos. Vejam as flores. Diz o Senhor. Nem mesmo Salomão, na sua plenitude, se vestiu tão bem quanto uma delas. Vejam os pássaros. Não plantam nem semeiam. Mas, contudo, eu os alimento todos os dias. Como não hei de cuidar de vocês? Né? Aqui parafraseando o texto bíblico. Como não hei de cuidar de vocês? Confiar nas providências de Deus. Não precisamos furtar nada de ninguém. Tomou emprestado? Pague. Comprou? Pague. Tomou emprestado? Melhor, devolva. Seja fiéis nos seus dízimos. Seja fiel nos seus negócios, nas suas compras, nas suas vendas. Não use dois pesos para a mesma medida. Vendeu 1 metro, entregue 1 metro. Vendeu 1 quilo, entregue 1 quilo. Não precisamos furtar, porque Deus cuida de mim e cuida de você. E o terceiro conselho que o pastor João Batista traz na sua lição é trabalhar honestamente. Trabalhar honestamente. Vá ter com a formiga, ó, preguiçoso. Né? Isso é bíblico. Trabalhar honestamente. O trabalho honesto é a maneira bíblica
de substituir a atividade pecaminosa do furto. Essa é uma frase do nosso autor. O trabalho honesto é a maneira bíblica de substituir a atitude pecaminosa do furto. Aquele que trabalha, no final do mês, vai ter o seu salário e ele vai comprar as coisas que deseja, dentro dos seus limites de compra, dentro das coisas, e vai se programar e vai conseguindo assim progredir na sua vida. E eu quero trazer dois textos, um que está lá em Colossenses e outro que está em 2 Tessalonicenses. Colossenses capítulo 4, versículo 1. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos ou a vossos empregados, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Fazei o que for de justiça e de equidade. Né? Então, aquele que trabalha é digno do salário. Né? Se você contratou alguém para trabalhar para você, pague com honestidade. Né? Ele é digno do salário dele. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Quando ainda estávamos com vocês, isso é Paulo dizendo, nós lhes ordenamos isto. Se alguém não quiser trabalhar, como é que diz? Também é bom que não coma. Que dureza da palavra de Paulo, né? Se alguém não quer trabalhar, é bom que não coma. Porque o trabalho, ele é necessário. Você chamou alguém para limpar a sua casa? Pague-o com honestidade. Combine o preço antes. Né? O conselho que nós damos é, combine o preço antes. Porque antes de iniciar o trabalho, você poderá achar caro ou barato. Chamou alguém para limpar a sua casa. Quanto você cobra? Eu cobro R$500. Não, tá caro, estou achando caro. Não, mas eu não caro, não quero. Contrato outro barato até chegar no preço que você quer. Chegou no preço que você quer, pode fazer o serviço. Terminou, pague. Para não incorrer naquela coisa, limpe minha casa. A pessoa vai lá, limpa a casa todinha. Quanto você quer? Eu quero 500. Ah, não, é absurdo. Ora, combine antes e pague o trabalho de forma honesta. Tá bom? O quarto conselho é assistir aos necessitados. A assistência ao necessitado precisa fazer parte da agenda de nossas igrejas e dos crentes, individualmente. Ajudar os necessitados deve ser uma agenda ativa das igrejas. Eu não sei qual a igreja que você que está me assistindo participa, mas a maioria que está nos ouvindo aqui, nesta manhã, são membros da Igreja Batista Memorial de Palmas. Você tem que trabalhar para que a nossa igreja, para que a Igreja Batista Memorial seja uma igreja que pratique a assistência social. Isso faz parte da vida da igreja. A igreja tem que estar de olho e assistir aos necessitados nas partes materiais também. Dentro da igreja pode haver famílias que estão desempregados, sem trabalho, ali, sem renda, passando graves necessidades. E a igreja, se não estiver atenta, poderá estar vendo alguém sofrer e não tomar providências. A nossa igreja tem um trabalho ali, junto com os irmãos Gustavo, o irmão Ruth, o pastor está por ali, e sempre no final do culto eu tenho ouvido aí o nosso pastor chamando a igreja, irmãos, continue dizimando, continue entregando seus dízimos e continue entregando a sua oferta para a compra de cesta básica para ajudar os nossos irmãos necessitados. E isso tem que ser uma atitude constante. Essa é a atitude da igreja, mas também tem a atitude do crente individualmente. Você individualmente pode continuar ajudando. Ok? Assim sendo, meus amados, eu convido vocês para a conclusão da nossa lição. Foi muito bom a nossa lição tratar deste assunto acerca de não furtar. Observa que não furtar vai além do que subtrair um objeto da casa de alguém. Vai além. Furtar chega aos limites
da corrupção. Furtar chega aos limites da mentira, do engano. Furtar chega aos limites de comercializar de forma enganosa. Furtar não é aconselhável ao crente. Você não furta somente objetos, não furta somente dinheiro, mas furta-se também tempo. Você foi contratado para entregar 8 horas de trabalho diário durante 5 dias por semana. E às vezes as pessoas furtam tempo, furtam objetos, pequenos objetos, canetas, papel chamex, tinta de carimbo, CDs, pendrives. São pequenos objetos que, dado o relativismo ao qual nós estamos submetidos, as pessoas subtraem dos seus ambientes de trabalho. É uma forma de furto. É entregar na sua venda a quantidade menor do que foi vendido. É um furto. Assim sendo, tirar vantagem em tudo e o famigerado jeitinho brasileiro tem nos empurrado a essa tão triste ação do furto. Como crentes, temos de desejar sabedoria espiritual e não a esperteza. Eu fui esperto, eu consegui vender aquele carro por tanto, já tinha batido ele e tal, mas eu dei um jeitinho ali, falei que eu fui esperto. Rapaz, mas você foi esperto, conseguiu. Isso é furto. Temos que buscar sabedoria espiritual e não a esperteza, típica de nós, brasileiros. É melhor perder o mundo inteiro, mas salvar a sua alma. Você vai colocar a sua santidade em xeque por causa da sua declaração de imposto de renda para obter 1.000, 2.000, 3.000 ou 500 reais, 100 reais a mais na sua declaração de imposto de renda? Vale a pena entregar a sua santidade por estas migalhas? Vale a pena entregar a sua primogenitura por causa de um prato de lentilha? Vai vender um carro? Vale a pena entregar a sua santidade por mentiras para conseguir um valorzinho, um pouquinho a mais ou a menos? Ou a mais, geralmente a mais? Cuidado. Tirar vantagem em tudo e o chamado jeitinho brasileiro pode empurrar-nos ao furto. Portanto, devemos ensinar os nossos filhos a ser honestos em tudo. De preferência, que os nossos filhos vejam nós negociando, nós honrando os nossos compromissos, sendo honesto, devolvendo o troco que veio a mais. Comprou alguma coisa, a pessoa passou um troco errado, devolver. Os nossos filhos têm que ver isso, eles têm que maravilhar com isso. Os nossos filhos têm que crescer sem esse jeitinho brasileiro que empurra-nos à corrupção. Assim sendo, eu chamo você, meu amado e minha amada que me ouve nessa manhã. Fujamos do pecado do furto. Não furtarás. Esta é a ordem do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, nos oriente e nos ajude a caminhar sempre nos seus caminhos, a evitar sempre o furto, e que nós possamos, dessa forma, ensinar e aprender acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe.